Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raízes do Culto. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já foi resolvido, solucionado, e agora voltamos aqui para que nós possamos conversar, queridos amigos, queridas amigas, sobre o assunto de hoje, é o oráculo, porque eu recebi um e-mail interessante, achei interessante comentar um pouco sobre os oráculos, como eles funcionam e como é que eles agem na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente pergunta, a gente fica em dúvida, a gente não sabe como direcionar determinadas energias. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre os oráculos, mostrar para as pessoas como que o oráculo age na vida delas e como ele funciona e como eles devem ser tratados, como eles devem trabalhar essas energias através do oráculo. Porque muitos jogam búzios e falam assim: seu Odu é tal, o seu Odu é tal, mas e aí, qual é a combinação? Como que procede esse momento? Como que ele age? Como que deve fazer? Então tudo isso hoje aqui no programa Raízes do Culto, queridos amigos, queridas amigas, vocês vão escutar, vocês vão entender e vocês vão compreender. E chama a atenção de todos vocês para que possam fazer parte do programa aqui sobre o oráculo. Tá, pessoal? Então você que está aí, que está escutando o programa, que gostaria de participar dele, é só me adicionar no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, ou aqui no Facebook, é só você procurar aqui Marcelo Alban, tá, gente? E adicionar e mandar seus questionamentos, questionar suas dúvidas e tirar também essas dúvidas que ficam muitas vezes aí no ar sem respostas. E hoje nós vamos explicar aqui como funcionam os oráculos, como deve ser trabalhado cada oráculo e como ele deve agir na vida das pessoas e como deve ser o tratamento espiritual. Então você pode mandar sua pergunta aqui no Facebook ou no contato marceloalban@hotmail, tá, pessoal? E também gostaria de convidar todos vocês para conhecer o Centro de Estudo Anjo Belos, aonde nós oferecemos consultas com jogo de búzios, tarô, runas, baralho cigano, consultas espirituais e os mais diversos oráculos, tá, pessoal? Cursos, atendimento. Então você que está aqui em São Paulo, você que está, vamos dizer, próximo ao metrô, facinho, gente. Nós estamos em Santana, na rua Darzan, no número 345. Os telefones para contato é o 2950-3173, tá? Então é 011 2950-3173, ou no telefone do Iliesh Almoguian, que é o 011 44 44 0883, tá, pessoal? Ou no celular, que é vivo, você pode ligar no 972687929 e tirar suas dúvidas em relação a consultas, a cursos online, a todos os trabalhos que nós temos lá, tá? Para que vocês possam fazer uma consulta realmente assim que vai cativar vocês a conhecer melhor o mundo espiritual, desenvolver o mundo espiritual de uma forma mais clara, de uma forma realmente que vocês possam entender e dizer assim: não, realmente eu sei como fazer uma consulta espiritual, eu sei aonde encontrar. Então tudo lá vai ser explicadinho para você
lá no Centro de Estudo Anjo Belo, tá certo, pessoal? E o nosso assunto hoje é falar sobre esses oráculos. Então, nós vamos começar aqui com a pergunta da Camila. A Camila, ela pergunta assim, pessoal. Quando vai se jogar o jogo de búzios, existe algum cuidado, alguma técnica, ou é só evidência, ou existe um estudo, ou existe uma clara evidência por trás disso? Então, gente, respondendo a pergunta da Camila e respondendo a pergunta de vários ouvintes aí que também se questionam em relação a isso, o preparativo para a abertura do jogo de búzios é muito importante. Porque quando você faz a preparação para o jogo de búzios, você tem que entender como ele funciona, tá? Como ele age, como que o jogo de búzios funciona muitas vezes. Então você tem que entender como ele age, como ele funciona. E isso você vai entender aqui no programa hoje. Então, o primeiro passo que vocês vão entender como, que nem a Camila fez. Faça que nem a Camila, manda um e-mail para o contato Marcelo Alban, que eu vou responder a sua pergunta aqui no ar. O preparativo para a abertura do jogo de búzios, tá, pessoal? E nós já vamos comentar sobre vários outros assuntos em relação aos oráculos, tá? E eu gostaria de convidar aqui o meu amigo Alan para me ajudar e para que ele possa também auxiliar com as perguntas, porque além das perguntas de e-mail, nós temos aqui as perguntas no MSN e também no Facebook. Boa noite, Alan, axé em seus caminhos. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo na paz de Deus, né? Com mais uma sexta-feira aqui, falando sobre um assunto muito interessante, que é os oráculos aqui. Com certeza, sexta-feira, eu sempre falo isso quando eu estou aqui com você, sexta-feira é um dia de aprendizado, então todos que estão ouvindo, estejam com a mente aberta, estejam preparados aí para as informações que são sempre válidas, né, Marcelo? Sempre de muito estudo. Sim, porque hoje nós vamos comentar aqui um assunto bem interessante, porque as pessoas acham que para jogar qualquer tipo de oráculo, ou búzios, ou qualquer oráculo que seja, é só chegar lá e pegar e abrir. Gente, não é assim. Não é simplesmente pegar e jogar e colocar um pano em cima de uma mesa, pegar as cartas, sair embaralhando e tá ali, pronto. Não é assim. Existem técnicas, existem obrigações a ser feitas, existe todo um preparo por trás do oráculo. Então hoje nós vamos entender isso e responder, que nem eu vou aqui responder a pergunta da Camila, que chamou muita atenção quando ela fala de oráculo, que ela conta uma história muito bacana aqui das experiências que ela teve com os oráculos. Então ela gostaria de saber como funciona realmente uma consulta verdadeira de jogo de búzios, como que realmente funciona esse método de jogo, entendeu? Sim. Então nós vamos estar explicando aqui para nossa amiga Camila. Camila, ela é de Porto Alegre, axé em seus caminhos, viu, Camila? Ela falou que ela mandou um e-mail, porque toda sexta-feira ela vê que tem bastante gente, então ela falou que antecipou. Ela falou, não, vou mandar o e-mail, porque aí ele vai ter que ver, vai ter que me responder. Então nós vamos, pensando nessa proposta da Camila e de todos os ouvintes, nós vamos começar hoje um programa falando sobre esses, vamos dizer assim, preparativos em relação aos oráculos, ao jogo de búzios, tarô, baralho cigano e outros mais que nós temos aí que as pessoas muitas vezes até desconhecem desses oráculos. Então hoje nós vamos começar aqui falando sobre o jogo de búzios, que foi a pergunta da minha amiga Camila, tá, Alan? Bacana. E quem quiser mandar pergunta, participar do programa, eu quero lembrar que a gente está ao vivo aqui com o programa Raízes do Culto. Marcelo Alban vai falar desse assunto hoje, que ele já vai entrar o programa respondendo a pergunta da Camila, e participe você também. Mande a sua pergunta será respondida ao vivo. Tá, o MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. contato@marceloalban@hotmail.com. E no Facebook, buscando por Marcelo Alban, já encontra o perfil fácil, né, Marcelo? Sim, só você colocar no Facebook Marcelo Alban, você vai ver eu lá de jaqueta marrom, tá? Então você já pode me adicionar e mandar suas perguntas aqui, que vai ser respondida no ar aqui. Vamos responder todas as perguntas de todos os nossos amigos. Isso aí. Estudar, buscar informação é sempre bem-vindo. O programa Marcelo sempre se coloca à disposição do programa para isso, né, Marcelo? Para orientar, para tirar suas dúvidas, para esclarecer. E ter uma consulta é sempre um tabu, né, Marcelo? Porque as pessoas têm um receio hoje, né? Vamos falar de consulta, tem aquele receio de ir até alguém para fazer uma consulta, né? Verdade. De tanta situação hoje que a gente encontra de enganação, né? De maldosa mesmo, né? As pessoas acabam tendo medo em alguém que talvez seja sério, né? Com certeza, porque hoje é muito fácil você pegar 16 búzios e sair jogando para todo mundo aí sem saber o que realmente é, né?
e como ele funciona. Então hoje nós vamos entender aqui um pouco sobre esse oráculo que é o jogo de búzios, né? E vamos tentar mostrar para as pessoas que não é simples assim o jogo de búzios. Ao abrir, ao manipular, ao ter as técnicas necessárias para que se possa jogar. Então nós vamos entender isso aqui no ar hoje. Então o primeiro passo para que nós possamos preparar uma abertura de um jogo de búzios num dia é despachar a porta da rua, gente. Quando a pessoa vai rezar o Eri de Logum, ela deve, primeira coisa, ir lá e despachar a porta da rua com água, com outros objetos ali, para que possa tranquilizar as energias, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou despachar a rua para despachar Exu, Não, você sabe o quê? Acalmando as energias negativas que pode estar ali no portão e ao fazer o Ijubá Ifá, essas energias podem penetrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua casa e atrapalhar o jogo de búzios. É onde acontece muitas vezes do zelador de orixá, o babalorixá, não enxergar no jogo de búzios. Por quê? Quando ele faz um procedimento negativo, essas energias também entram. Então é por isso que você cuida da porta da casa, despacha a porta da casa com água, dizendo as orações, né? Águas frescas, caminhos frescos, caminhos de tranquilidade. Então você vai ter todo um jubá ali para poder jogar essa água na rua. Não é simplesmente pegar um balde de água e jogar lá na rua, porque isso você faz lavando a calçada, gente. Essa não é a questão. A questão é saber rezar, saber encantar o elemento, fazer o elemento se tornar sagrado, para que as energias possam vir sagrado. Então você tem que despachar a porta da rua, dizer as palavras encantadas, né? Rezar Exu, fazer o ofó, o oriki de Exu, acalmando também as energias de Exu, para que ele possa ali auxiliar ali do lado do jogo ali, e não trazer perturbações, não trazer desavenças, não trazer coisas que não diz respeito à vida do consulente. Então você também precisa entregar alguma oferenda a Exu, rezar o ofó de Oxeturá, para que a energia de Exu possa ficar centrada e a energia de Exu possa realmente estar bem no ambiente, para que toda a consulta do jogo seja positiva tanto para o babalorixá quanto para o consulente. Então você reza ali Exu, você dá algum presente, algumas oferendas para Exu, e ao fazer isso reza também o do Oxeturá, para que ele possa fazer a energia se alinhar direitinho dentro do contexto religioso que você vai executar naquele dia. Para cada farofa que você acrescenta ou dar a Exu, você deve mastigar um elemento sagrado, né? O ateré, o gin, o epô, e soprar sobre as oferendas para que Exu e Oxeturá possa elevar essa energia até os pés de Ledumare e transformar em forças espirituais para auxiliar você na hora de fazer a consulta. Deve-se colocar no pé de Exu um obi, um orobô, para que Exu reconheça também o seu sacrifício, que Exu reconheça que você está de boa intenção ali na hora de fazer a consulta espiritual através do Eri de Logum, para que você possa enxergar as coisas com maior clareza, tá? E essas oferendas, você não precisa fazer todo dia, você pode fazer uma vez por semana, e tirar cada semana, você renovar essa oferenda, para que essa oferenda sempre esteja ali aos pés de Exu e trazendo o benefício de uma boa consulta, de uma boa técnica de jogo, para que você possa revelar ao seu consulente realmente qual o verdadeiro propósito dele aqui na Terra. Após oferecer todas essas oferendas ao Orixá Exu, tá? Você também deve pegar um obi, um orobô, conversar com o seu ori, passar no seu ori, jogar para dar láfia, colocar num prato branco com dendê, mel, sal, tá? Para que o seu ori fique completo também, para que o seu ori possa realmente respirar e ver as coisas com maior clareza. E depois, no outro dia, você pode até colocar essa oferenda próxima ao jogo de búzios, onde você está fazendo a consulta, para que ele possa ficar ali junto com os elementos do jogo, para também trazer axé, força, trazer
coisas boas para a mesa de jogo, para a esteira de jogo, aonde você coloca todas as vamos dizer, necessidades do consulente ali. Então você tem que trabalhar bem. Uma coisa também que é negativa, gente, que hoje acontece muito, mas cada pessoa tem um jeito de ver e uma forma de compreender, é jogar o jogo de búzios em opelê, tá, gente? O opelê não serve como peneira de jogo de búzios. O opelê não serve como uma tauba de oráculo, tá, gente? As pessoas às vezes pegam ali o opelê e começam a jogar. Não pode. O jogo de búzios foi feito para se jogar sobre uma esteira. O jogo de búzios foi feito para se jogar em cima de um pano branco e não de um opelê. Porque quando você pega, rala o jogo de búzios e cai sobre aquela madeira, você cria energias negativas, você cria ofensas entre alguns orixás e acaba trazendo energia negativa para você. Então, gente, quem joga na peneirinha de palha tá certo, não está errado. Quem joga sobre um pano branco também não está errado. Então, o certo é respeitar isso, tá? Respeitar essas técnicas, porque o opelê, né, que seria a tábua de Fá, ela serve para fazer vamos dizer, as insígnias do Odu, serve para fazer rezar, ofó, serve para outras finalidades, não para cair os búzios sobre ela. O barulho que faz dos búzios caindo sobre a madeira pode trazer energias negativas, pode trazer forças contrárias na sua vida, aonde você pode trazer sérios problemas para o seu desenvolvimento de ordem espiritual e de ordem material também. Então, gente, tem que saber aonde jogar o jogo, tá? Se não tá no fundamento, né, Marcelo, não tem que fazer, é simples assim, né? Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes acabam adaptando. Ah, mas o opelê é mais bonito do que uma peneira, chama mais atenção, mas o opelê, ele é coisa para Ifá. Você pode até ter um opelê, mas você tem que saber preparar esse opelê com uma esteira dentro dele, alguns elementos, para poder essas energias não, vamos dizer, atrapalhar o desenvolvimento do jogo, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba jogando o búzio ali na tábua de opelê. E não é certo, isso daí não tem nada a ver, isso aí é uma coisa, modismo. Então a gente não deve usar o modismo, mas sim usar as regras que Ifá impõe. Então o jogo de búzio é para ser jogado sobre uma esteira, sobre um pano branco e não sobre o opelê. Então aí tá uma dica para você que joga sobre o opelê, não faça isso, você pode arrumar uma grande briga, confusão com o Oromilá, com a Iá e Gungun e todos mais, tá? Então precisa tomar muito cuidado, tá? Então aí vai essas são as primeiras dicas em relação ao jogo de búzios, tá, gente? Sempre que for necessário, gente, despachar a porta da rua por uma força negativa de um Odu que acabou atrapalhando a casa de candomblé ou a casa de culto, deve-se despachar a rua com ecó, com mel, com dendê, quebrar um ovo na porta da casa de culto e colocar algumas gotas de dendê para que o agé, a negatividade, não entre para dentro daquela casa. Deve-se dar um acaçar à terra, deve-se dar um acaçar a terra para apaziguar, para não trazer morte, para não trazer confusão, para não trazer brigas dentro da casa de orixá. Então precisa cuidar direitinho da casa antes ou depois que se faz uma consulta com o jogo de búzios, entendeu, Alan? Perfeito, Marcelo. Isso toda vez que vai se fazer um jogo, para cada pessoa, para cada consulente, cliente, é dessa forma? Sim, sempre desta forma. Uma vez por semana, tá? Então, você faz isso e aí as energias continuam positivas sobre a casa, sobre a terra, sobre aquilo que você vai fazer, tá? E aqui tem uma pergunta também do Bruno, continuando o nosso assunto sobre o oráculo, sobre os oráculos, e nós estamos falando hoje sobre o jogo de búzios. Aqui o meu amigo Bruno Ramos da Silva, ele pergunta se é possível jogar só com o nome da pessoa. Gente, somente com o nome da pessoa, ou seja, você vai jogar para um consulente só com o nome dele, fica uma coisa meio que vaga. Então é preciso ter o nome da mãe do consulente, porque ao rezar o Ijubá,
você vai rezar o nome do consulente e vai dizer de quem ele é filho e para quem você está jogando. Então é uma forma também de ajudar a energia do orixá a ficar presente ali, Bruno. E também tem que se dar os ibos, né? O Jumalu, o Otá, o Apadi, né? Os 2 cauris amarrados, uma casca de ibi representando um certo caminho de orixá, também um osso representando um egum. Então tem esses elementos que ajudam a auxiliar também o babalorixá, a Yalorixá, numa consulta, dando maior clareza sobre o problema do consulente. Então não é simplesmente jogar os búzios e cair lá, 5 búzios abertos, é Oxê. Tá, mas Oxê tá falando o quê? Da onde que vem esse Oxê? Então não é só jogar, você tem que jogar 8 vezes, você tem que saber qual é o Odu ou Pelé do jogo, saber se ele está positivo e negativo, e quais são os caminhos que ele deve tomar para auxiliar o consulente, auxiliar as pessoas da casa em relação a fazer um ebó, um etutu para aquela pessoa. Então deve-se tomar cuidado, gente, na hora de se fazer essa consulta. Nunca, jamais se pode ou se deve analisar um Odu isolado. Muitas vezes a pessoa fala assim, você que está respondendo aqui é Oxê. Gente, só Oxê vai ter uma visão. Quando ele cai Oxê Meji, que são 2 vezes Oxê, já tem outra visão. Então nós temos que saber analisar isso, se a pessoa está no caminho de um Oxê Bará, de um Oxê Obê, de um Oxê Oturá. Então nós temos que conhecer esses caminhos para poder também desenvolver técnicas para se fazer o ebó, conforme elementos que as pessoas usam. Porque muitas vezes o que acontece, Alan, as pessoas usam elementos para ebó, mas não sabem o que é realmente preciso para aquela pessoa. A pessoa muitas vezes faz o ebó e não sabe a precisão daquele cliente ou daquele consulente que está ali. Então precisa compreender isso e fazer o ebó conforme a necessidade de cada pessoa. Então tem vários elementos compostos dentro de um Eridilogo. Então não é simplesmente jogar. As pessoas falam, mas meu pai joga por Odu. Não, ele joga por caminhos de orixás. Porque para se jogar por Odu tem que conhecer o caminho dos 16 Odus maiores e 240 Odus menores, que vão formar os Omodos Odus, que é eles que trazem a mensagem, é eles que vão dar determinação para a vida daquela pessoa ao realizar um ebó, um sacrifício ou o que seja para o orixá. Então precisa conhecer essas técnicas, sim, além de ter a visão, ou ter intuição, ou ter claravidência. Você tem que conhecer essas técnicas, sim, que é a única forma de você poder encontrar a solução para o problema de uma pessoa. Então tá aí algumas visões de jogo, né? Respondendo a pergunta do Bruno aqui também. Bacana, tem uma pergunta aqui também, Marcelo. Antes de passar, quero lembrar que quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo aqui com Raízes do Culto, 7h31 nessa sexta-feira. O MSN é contato@marceloalban@hotmail.com. contato@marceloalban@hotmail.com, ou no Facebook você procura por Marcelo Alban. Você também pode deixar sua dúvida, adicionar e entrar em contato com o Marcelo, que a gente está ao vivo aqui no programa, tá? Bom, pergunta do Rodrigo, Marcelo. Ele diz assim: se eu quisesse, poderia pedir um jogo de búzios para uma outra pessoa com o objetivo de saber o que está se passando na vida dela, sem ela saber? Então, isso, gente, é que se você estivesse investigando a pessoa, né? Isso não é legal, gente. Muitas vezes o marido vai atrás de um babalorixá para descobrir se a mulher está traindo, se a mulher tem outro. Então isso não é legal, gente, porque isso pode trazer sérios problemas, tanto para o babalorixá quanto para a pessoa também. Então, gente, não é legal. Pode se fazer se é uma pessoa com problema de saúde, se é um problema de ordem espiritual, beleza, você vai lá, joga, pergunta, minha irmã está passando por uns problemas, gostaria de saber. É diferente. Agora você ir pagar uma consulta, porque a consulta deve ser paga devido a Exu, né, devido a Oromilá, dizer que Oromilá ele deu aos filhos dele a inteligência e ele deu o dendê para vender, ele não deu o dendê para ser dado. Então você vai lá pagar uma consulta para saber da vida do outro? Não.
se você quer saber da vida do outro, coloca um investigador, gente. O jogo de búzios não tem essa finalidade. O jogo de búzios ele tem a finalidade de alertar você sobre algumas ocasiões, sobre algumas coisas que vai acontecer na sua vida e as providências que você deve tomar em relação a os problemas do cotidiano. Não é para ficar investigando a vida de ninguém, tá, pessoal? Então, nós temos que tomar cuidado na hora de fazer essas consultas, porque você pode prejudicar tanto você quanto a pessoa ao fazer uma consulta errônea, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, não é certo. Tá certo, pessoal? Bacana, Marcelo. Aqui também tem uma pergunta da Denise, e ela pergunta assim: eu fiz uma consulta essa semana de búzios, mas a senhora só colocou a toalha branca, fez uma oração em voz baixa e foi me falando. Não fez nenhuma preparação, isso não é o certo? Então, o que ocorre, gente? Denise, nesse caso, o que acontece? Muitas vezes a pessoa já fez a preparação durante a semana, ou ao acordar às 6 horas da manhã, a pessoa já foi lá, já rezou Exu, já rezou Egum, já rezou Yamin, já fez as coisas que deveriam ser feitas, e aí ela apenas coloca o jogo, entendeu? Reza e vai falando, entendeu? Só que ela tem que perguntar seu nome, nome da sua mãe, ela tem que marcar alguma coisa para não esquecer o jogo de búzios, porque ninguém marca tudo na cabeça. E aí sim ela pode falar para você o que está ocorrendo na sua vida e dizer para você o que realmente está acontecendo, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa acaba rezando coisas e falando um monte de coisa que você está fragilizada no momento e acaba absorvendo, Denise. Acaba falando assim, não, realmente isso está acontecendo comigo, ou aquilo está acontecendo, eu já vivenciei isso. Então você acaba te pegando num ponto de fragilidade. E não é isso que Ifá quer. Ifá quer que a gente oriente os filhos dele sobre a terra para que possamos voltar até Deus, até Orumilá, com paz e prosperidade. Então, não é errado, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela vai falar coisas que não condiz com a sua realidade, e aí você acaba atraindo uma energia mais negativa do que você já tem. Tá certo, pessoal? Então tá aí a resposta para a pergunta da minha amiga Denise, tá certo? O jogo de búzios, ele realmente ainda tem, né, Marcelo, tinha citado isso no começo, traz um certo receio para as pessoas, eu acho, né? Muita gente, eu acho que com esse medo, eu acho que a proposta do programa, acho que sempre é essa, quebrar esse tabu e mostrar que é algo, isso depende de quem está por trás, né, do Babalorixá que está ali, daquele responsável que está ali atrás, para passar essa mensagem, né? Acho que é importante as pessoas tirarem esse receio, se alguém tem em relação a isso, né? A seriedade desse trabalho que tem, isso é importante as pessoas saberem disso. Sim, porque as pessoas muitas vezes brincam com o jogo, né? As pessoas muitas vezes acabam fazendo coisas que não é do conhecimento dos orixás. Acabam adaptando regrinhas. E essas regrinhas acabam criando dificuldade, acabam criando várias coisas ruins para a vida do consulente, tá, gente? Mas e aqui... Pode falar, Alan. Marcelo, eu sei que você até trabalha com outros oráculos. O jogo de búzios hoje, ele é o mais preciso nas informações? Sim. Porque ele te dá soluções, né? Além dele te mostrar o caminho e o ebó, a solução do problema, ele também te dá direcionamento para se fazer o trabalho para a pessoa. Ele te dá várias alternativas para que você possa solucionar o caminho daquela pessoa. É diferente muitas vezes do tarô, muitas vezes do baralho cigano, do tarô, da carta normal, né? Que você fica meio que restrito, porque eles falam o que está acontecendo. Aí a pessoa acaba usando a sua intuição e fazendo algum trabalho em cima daquilo. Mas ele não fala, que nem no jogo de búzios, caiu lá o Odu Ocaran, no Odu Ocaran vamos ter que fazer tal ebó, cuidar de ancestralidade, fazer ofertas aí, beijo, vamos saber o caminho que esse Ocaran está indo. É diferente. Agora muitas vezes você está jogando a carta, aí cai lá o louco, você vai falar o que para a pessoa que tem que cuidar do quê? Vai cuidar do quê? Porque o louco está dizendo o quê? Vai cuidar de algum... mas caiu o mundo, então o mundo para mim é tal orixá. Não é assim que funciona não, gente. Então,
tem que se tomar cuidado, porque o jogo de búzios é o único que traz esse lado de informações e também de um tratamento. O Opelê, o Iquim, o jogo de búzios falam a mesma coisa, a mesma língua, tem a mesma linguagem, que é fazer orixá, cuidar de orixá, e fazer os ebós indicado por Ifá. Já no tarô, já no baralho cigano, nas cartas normais, já não funciona assim. Existem pessoas que vê o orixá através de tarô, tem pessoas que vê ebó através de tarô, eu desconheço, gente, mas cada qual no seu quadrado, então não posso julgar ninguém, mas tem gente que faz isso. Bacana, Marcelo. E aqui também tem uma pergunta do meu amigo Baraixu Guerreiro, né? Ele pergunta assim: sempre que sair o Odu, Opelê e Gilaceborá, deve-se fechar o jogo? Gente, não, esse Odu ele fala de algumas penitências, né? Ele fala de uns caminhos complicados na vida da pessoa, ele fala de alternativas que muitas vezes a pessoa está sem estrutura para realizá-la. Então precisa ter algum cuidado ao examinar ele. Não precisa fechar o jogo, correr, fazer muitas coisas. Não, você tem que tomar algumas providências porque ele traz situações negativas sim para a vida da pessoa. Então precisa fazer uma defumação, precisa se despachar à rua, precisa se colocar num acaçar na terra, que eu já disse. Tudo isso é para trazer a harmonização em relação a esse Odu, se ele está negativo ou positivo. Então as pessoas muitas vezes acabam confundindo isso, tá certo, meu amigo? Então tá aí a resposta do meu amigo Baraixu Guerreiro, tá? Marcelo, tem uma pergunta aqui interessante da Vanessa, ela diz assim: Marcelo, o seu programa semanalmente e vejo alguns esotéricos utilizando os búzios nos seus atendimentos. Isso é correto? Os búzios são como todos os outros oráculos, podendo ser usados por qualquer pessoa? Não, não pode ser usado por qualquer pessoa. As pessoas que manipulam o jogo de búzios precisa ser iniciado de orixá, precisa ter um bom Exu assentado, precisa ter muitas vezes algum assentado, precisa de várias coisas para se fazer a coisa correta, gente. Não pode simplesmente pegar lá e falar assim: eu sei jogar búzios, eu aprendi com o pai de santo, porque o que ocorre muito é assim: eu namorei com o pai de santo, então eu aprendi a jogar búzios com ele. Eu aprendi a jogar búzios com tal pessoa. Não, não é assim, gente. Precisa de uma iniciação, você precisa ter um urucó, porque a hora que você vai fazer o Ijubá, você vai falar o seu urucó, você vai falar o seu Odu. Então tudo isso é preciso. Se você não tem nada disso, como que você vai fazer o Ijubá? O que você vai rezar? Quem são seus ancestrais? Então precisa ter conhecimento, precisa ter urucó. Então, as pessoas muitas vezes colocam assim, abre centros esotéricos e começa a jogar búzios, começa a jogar cartas, começa a jogar tarô sem ser iniciado. Começa a fazer uma salada de fruta dentro desses atendimentos. Por quê? Porque vê que é uma forma fácil de se ganhar dinheiro. Então as pessoas muitas vezes acabam fazendo coisas sem saber o que estão fazendo porque ninguém parou para ensiná-las. Mas precisa realmente ter conhecimento, porque quando a gente reza lá Bobô Ossá Amaxê, né, que quer dizer que todos os orixás me dê permissão. Então você tem que saber Ileiba eu, né, terra, eu presto homenagem a você. Urumilá Aborum, Urumilá Aboiá, Urumilá Aboxexé, né? Então tudo isso são saudações e quem conhece o jogo sabe o que significa. Que é para indicar um bom ebó, para indicar uma boa forma de se fazer esse trabalho para a pessoa. E quando você for lá levar esse trabalho, que Exu aceite as coisas. Então tudo isso você tem que conhecer. E aí você tem que ter também o conhecimento da sua família ancestrais. Quem é o seu Oluô, quem é o seu Aô, quem é o seu Ibome, quem é a sua família, por onde você caminha, por onde você anda. Então, precisa de tudo isso ao se fazer uma consulta com o oráculo do Meri de Logum. Tá certo, pessoal? Bacana, interessante. Isso é importante alertar, né? Que não é
qualquer pessoa que vai manipular esse oráculo, que não é como qualquer outro oráculo, né, Marcelo? Isso é importantíssimo ressaltar. Sim, não é, como qualquer oráculo, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo realmente visões para se tornar cartomante. Eu conheço gente que nunca frequentou curso nenhum, nunca frequentou terreiro, sempre foi aquela pessoa fiel à Igreja Católica, fiel mesmo, de estar lá toda semana fazendo as coisas na igreja e ser um ótimo olhador de carta. A pessoa chegar e falar assim, ó, eu conto sua vida sentado aqui olhando nessas cartas. Então, gente, muitas vezes é um dom, mas jogo de búzios, gente, não é dom. É iniciação, é conhecimento, é estudo, é cultura, é saber aonde você está indo, por que está indo, o que fazer, como fazer, para que você possa desenvolver as técnicas realmente cabíveis para a solução do consulente, entendeu? Bacana, interessante. E aqui, olha, respondendo já a pergunta do meu amigo Daniel, o meu amigo Daniel ele pergunta se as pessoas podem jogar búzios na rua, né? Gente, o que acontece? Hoje, nós temos aí vários lugares, em São Paulo principalmente, pessoas que montam barraquinhas e jogam na rua jogo de búzios, né? Se responde ou não, fica aí a incógnita de dizer sim ou não, né? Porque a gente não sabe. Que nem eu tenho o meu jogo de búzios aqui do Ilê Axel Moguian, e tenho o meu jogo de búzios lá no Centro de Estudo Anjo Belos, onde eu jogo, onde eu atendo. Só que lá eu tenho um Exu assentado, lá eu tenho outras energias colocadas também para fazer uma firmeza, para que eu possa realmente atender o consulente sem que o problema dele da rua, sem que as energias dele da rua venham me atrapalhar. Então eu tenho como fazer essa consulta através do IBOS e realmente determinar um caminho para esse consulente e dar uma solução para os problemas dele de ordem espiritual ou material. Mas jogar na rua fica com de cada um, né? Hoje as pessoas têm esse lado de pegar a peneira e colocar na cabeça e ir pra feira, né? A gente não está aqui para questionar ninguém, não é verdade, Arla? Com certeza, a ideia não é essa. Olha, até complementando a pergunta, o Armando, Marcelo, também ouvinte aí que está com a gente ao vivo, pergunta o seguinte: os atendimentos a domicílio, Marcelo, no jogo de búzios, isso pode acontecer? Pode, porque o que acontece a pessoa muitas vezes ela tem um jogo para isso. Porque tem babalaô que joga, babalaô muitas vezes mora no Rio de Janeiro, precisa fazer alguma coisa na casa do seu omorixá, do seu omoifá, ele traz o opelê, ele traz as coisas. Existe um Exu que anda com a gente, é só a pessoa saber como cultuá-lo. Mas existe um Exu que anda com a gente o dia inteiro, anda pendurado no corpo da gente, e a gente pode abrir o oráculo na casa das pessoas. Não vai abrir num bar, não vai abrir num lugar negativo, né? Numa casa noturna. Isso não condiz com a realidade. Mas na casa das pessoas, pode sim, desde que a pessoa tenha o conhecimento de como fazer essas coisas, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí na hora de falar pra pessoa vir na minha casa jogar e ela não ter nada. E deixar um monte de coisas ruins dentro da sua casa, você tem que pagar duas vezes, o seu ebó e do ebó para tirar as coisas dentro de casa. Então não pode, gente, tem que tomar cuidado. Interessante. Não é verdade, Alan? Agora você falando do ebó, eu não entendi. O ebó ele pode ser feito também nesse caso a domicílio, Marcelo? Alguns ebós pode, depende da situação, você pode até fazer na casa da própria pessoa, entendeu? Na empresa, no comércio, depende do ebó, sim, depende do que precisa, não. Porque precisa ter um Exu assentado, precisa ter um Ogum assentado, um Ossane, precisa de coisas para poder sustentar a energia também que está ali. Não é simplesmente chegar lá e passar e depois levar como embora. O que você reza para tirar de dentro da cada pessoa? O que você vai fazer? Então, gente, tem que tomar cuidado, porque hoje eu vejo pessoas até tirando o ebó, assim, faz no apartamento da pessoa, como a pessoa mora em apartamento, leva a pessoa para uma praça e faz o ebó ali, então cada qual no seu qual, né? Então nós temos que tomar cuidado, gente, porque é complicado ao se fazer consultas num jogo de búzios realmente. Tem pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir, né? Tem pessoas que vão falar aquilo que você quer realmente escutar e você sai de lá maravilhado, falando, não, esse pai de santo é tudo, ele falou aquilo, ele falou aquilo outro, ele sabia até tal coisa da minha vida. E muitas vezes foi alguém que falou para ele, muitas vezes foi alguém que disse o que você queria ouvir e ele acabou falando
e você acaba pagando pelo jogo, pelos trabalhos mal sucedidos. Então não tem essa, tem que fazer o EBOK realmente ouro milá determina. Tem que fazer realmente o EBOK que é necessário para desenvolver a vida da pessoa, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Certo, pessoal? Bacana. E tem aquela também, as pessoas que também saem buscando milagre, né? Então, cada semana tá na casa de um, né, Marcelo? Sim. Uma resposta. E às vezes ele já tá tendo, às vezes vai, busca, não segue um tratamento espiritual, não segue o que tem que ser feito ali, não faz o ebó, não faz o que tem que ser feito, e aí bate no outro na semana que vem, na outra semana vai no outro, e a gente encontra muito disso, né? Verdade, é o que mais tem. É o que mais tem, é pessoas fazendo isso, ô Alan. É pessoas buscando coisas que muitas vezes não tem resposta, não tem solução, e elas estão indo na casa de um, na casa de outro, até encontrar alguém que fala assim, não, realmente eu vou fazer pra você e vamos ver se vai dar certo. Então, gente, tem que tomar cuidado, tá? É que nem assim, ó, no Centro de Estudo Anjo Belos, nós temos vários profissionais lá que estão aptos a fazer consultas com oráculo, tá? Nós temos uma equipe lá, nós temos lá o professor Rosalvo, que trabalha com o tarô, um tarô mais voltado à ciência. Nós temos lá o Edu, que atende com baralho cigano, que atende com outros oráculos também. Nós temos a Lúcia, né, que é taróloga também, que atende com o tarô dos orixás, que ela faz uma consulta muito legal, gente, com o tarô dos orixás, totalmente diferente desse tarô tradicional que nós estamos acostumados a ver. Temos também consulta com entidade, com Sucete Encruzilhada, Maria Mulambo. Temos consulta com o Meridi Logum e Faolocum, né, que é o Meridi Logum, através do método de Ibus, audologia, dominomancia, runas. Então nós temos ali vários profissionais para orientar você de uma forma séria, de uma forma realmente coerente, de uma forma que realmente você compreenda a sua necessidade aqui sobre a Terra, porque é muito fácil eu buscar um jogo de búzios, Alan, e a pessoa falar que eu quero ouvir, eu saio de lá feliz e falar, não, eu vou confiar nessa pessoa. Você acaba pagando por um ebó, e esse ebó não traz resultado nenhum para a sua vida, né? Não traz nada de bom, não faz nada de bom para que você possa crescer na vida. Então, tem que tomar cuidado, gente, na hora de se buscar um jogo de búzios realmente. Tá certo, pessoal? Bacana. E você já tem, Marcelo, não sei se tem aí para esse mês agora, finalzinho de fevereiro, começo de março, já agenda já registrada do núcleo já de cursos, atividades, quais os dias e horários dos atendimentos, até para o pessoal que está ouvindo a gente saber com detalhes sobre isso. Olha, nós estamos lá já com um curso aberto de medicina africana, um curso totalmente voltado a compreender a necessidade de se fazer medicinas. Temos o curso de ervas lá, né? Onde nós explicamos como usar as ervas em cada tradição, porque as pessoas acham que a mesma erva que se usa na Umbanda, a mesma forma que se prepara na Umbanda, a mesma forma que se prepara no Candomblé, a mesma forma que se prepara no Candomblé que se prepara na magia, e não é. Cada erva tem uma técnica diferente, gente, para cada ritual, para cada egrégora, existe uma forma diferente de se manipular as ervas, tá, pessoal? Então não pense vocês que as ervas é porque é um galho simples de manjericão, que no Candomblé faz o efeito assim, na Umbanda vai fazer o mesmo efeito, engana-se você. Porque existem formas de se encantar as ervas, e é o que faz as energias das ervas acontecer na sua vida. Então não é simplesmente pegar um galho de erva e se fazer banhos. Então você vai aprender realmente. Inclusive também agora nós já vamos estar lançando em breve aí o curso de Jurema online, tá? Vamos estar reformulando o curso de odologia, de medicina, também todos online em breve. Então tudo isso, gente, você vai ter visões. Não quer dizer que você vai estar apto a fazer aquilo, porque tem pessoas que acreditam assim. Sim. Não, olha, eu vou fazer um curso e eu vou me tornar um sacerdote. Não é assim, gente. Que nem o curso de ervas da Jurema, você não vai ser um mestre juremeiro, porque você não fez o tombo, você não passou pelas iniciação. Você vai ter visões, conhecimento, você vai ampliar seu conhecimento em relação às entidades caboclo, baiano, preto velho, mas não quer dizer que você é um juremeiro, porque você não tomou
os devidos iniciações que eram precisas para se tornar um bom juremeiro. Então, gente, você vai aprender muitas técnicas. O curso de Jurema já está pronto, está fascinante, com várias explicações, com várias visões, com várias técnicas, ensinamentos realmente bacana, referente ao modo de se preparar aí um culto voltado para entidades, tá certo, pessoal? Verdade, todo o estudo ele nunca se esgota, né? Você não é porque você fez um curso que já sei tudo que eu precisava. O curso normalmente ele vai te dar a primeira porta para você entrar no assunto, né? Aí você vai ter que se aprofundar e buscar novas informações, se abrir novos módulos do curso até mais avançados, né? Mas ninguém está pronto após um curso, seja ele qual for, né, Marcelo? Sim, as pessoas têm que compreender que tudo existe uma iniciação, tá? E as perguntas que vão sendo adquiridas dentro do curso, que vai ajudando você a compreender o melhor a sua realidade, não quer dizer que você está preparado, gente, para ser aquilo ou exercer aquilo, mas sim para você poder conhecer melhor e trabalhar de uma forma um pouco mais clara a espiritualidade. Tá certo, pessoal? Bacana, Marcelo. E aqui tem uma pergunta da minha amiga Zilmara Padrão. Ela pergunta se uma mulher, quando está menstruada, se ela pode jogar o jogo de búzios. Gente, não pode. Quando a mulher se encontra nessa fase, que ela está menstruada, que ela está passando por uma mudança, uma limpeza de corpo, o corpo dela fica frágil, fica aberto às energias espirituais. Então, automaticamente, quando ela faz orações, quando ela reza, quando ela passa por várias fases ali do jogo, ela vai estar chamando energia para ela. Então, essas energias podem atrapalhar, pode trazer confusões sim para a vida desta mulher. Ela pode até pegar uma negatividade tão grande com Yamin Axorongá e não conseguir mais desativar isso e acabando tendo problemas de útero, acabando com problemas de vista e tudo mais. Então, gente, não é aconselhado, não deve mulher que esteja menstruada fazer um jogo de búzios, ou seja, jogar o jogo de búzios, ir lá e jogar, tá? Não pode. Então tem que tomar cuidado, tá certo, minha amiga Zilmara? Ache em seus caminhos. Bacana. Bom, outra pergunta aqui também interessante. Antes de passar ela, quem quiser participar do programa, quem quiser tirar dúvidas com o Marcelo sobre os atendimentos, os cursos, as atividades no Núcleo de Estudo Anjo Belos e no Ile Axel Moguian, o MSN é contato@hotmail.com. contato@hotmail.com. E lembrando que quem está ouvindo pela primeira vez, esse programa vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7 horas da noite. Bom, Marcelo, o Fabiano está perguntando o seguinte: tem diferença de jogo de búzios entre um Babalorixá e uma Ialorixá, sendo a diferença de jogo para um homem e uma mulher? Não, o mesmo jogo que uma mulher faz, o homem também faz. Aí depende muito se a pessoa tem conhecimento, se a pessoa foi realmente iniciada, porque a pessoa muitas vezes é iniciada de orixá, e quando ela vai pegar o jogo de búzios, o Eride, Logum, Ifá, Olokun, ela tem que passar por uma iniciação também do jogo, entendeu, Alan? Sim, sim. Então existe uma obrigação para o jogo de búzios, existe preceitos para o jogo de búzios, existe uma iniciação para o Exu do jogo. Então é uma outra iniciação. Não é porque eu fui iniciado de orixá que eu posso sair jogando búzios aí, não. Eu tenho que passar por uma iniciação. Então, vamos dizer assim, você tem que passar por uma fase de mudanças. Então você era Iaô, você se tornou um Ebome, você se tornou um Babalorixá e você se tornou um iniciado no Ifá Olokun, ou seja, você conhece os caminhos dos Odus e sabe os elementos e técnicas que você pode unificar para transformar a vida do consulente em algo melhor. Então precisa ser iniciado no culto do Ifá Olokun para poder se manipular o jogo de búzios, não é simplesmente chegar lá e fazer. É o que acontece, que as pessoas muitas vezes confundem, né? Que iniciação de orixá, iniciação de oromilá, como sendo a mesma coisa. Não é, são duas coisas bem diferentes e tem preceitos diferentes também. Tá certo, pessoal? Bacana, Marcelo. E aqui tem uma outra pergunta também do Rafael. Ele pergunta assim, se uma pessoa que é iniciada de orixá há pouco tempo pode jogar búzios. O que acontece, gente? Tem pessoas que têm dons de vidência.
Se ela pegar uma carta, ela vai saber interpretar. Se ela pegar um copo de água, ela vai saber interpretar. Se ela pegar um jogo de búzios, ela vai saber interpretar. Não quer dizer que ela está falando o que o jogo de búzios tem para dizer, o que o Odu está dizendo a ela. Não, ela está usando intuição. Ela está usando a energia dela para falar as coisas. Não quer dizer que ela tem o conhecimento e que ela sabe realmente o que está acontecendo no jogo de búzios. É a mesma coisa, a pessoa pode falar milhões de coisas. E a solução? Qual a solução? Qual o ebó que você vai tirar? Esse ebó deve ser tirado durante o dia, à noite, à tarde? Ele deve ser colocado no leste, no oeste? Esse Odu vai para a encruzilhada? Ele vai para o mato? Aonde vai? Então são coisas, são perguntas incógnitas que as pessoas não respondem muitas vezes. Por quê? Porque não conhece. As pessoas se falam, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano, eu faço, eu aconteço, e na verdade não sabem nada, não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, só estão usando apenas uma vidência que está vindo de algum lugar. Nada mais do que isso. Tá? Então tem que tomar cuidado. É interessante. Então a pessoa tem que se preocupar também em um lugar onde só vai falar o que ela está passando, mas deve também dar a solução, que é o importante. Não adianta só falar o que você está passando, né? Tem que te dar um caminho, né? Sim, tem que dar um caminho, tem que dar realmente um direcionamento, falar os Odus que está abrindo o jogo da pessoa, o caminho se está positivo ou negativo, e qual a solução de tudo isso na vida do consulente. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode trazer uma energia muito ruim para a sua vida e fazer com que a sua vida desande de uma tal maneira que você não vai conseguir mais depois recolocá-la no lugar certo. Então, tome cuidado, gente, tá certo? Então, as pessoas que gostariam realmente de conhecer um Eridilogum e Faulocum, suas técnicas, você pode ir até o Centro de Estudo Anjo Belos, você pode marcar uma consulta online. As pessoas falam, mas eu estou aqui na Espanha. Gente, Ifá vai em qualquer lugar, Exu está em todos os lugares, Exu sabe o que deve fazer e o que deve responder para cada pessoa. Então, muitas vezes, você está passando por uma dificuldade e não sabe como resolvê-la. Mas, através do Ifá ou Locum, você consegue resolver isso. Então, você que tem interesse de fazer uma consulta, gente, com os oráculos, com os profissionais do Centro de Estudo Anjo Belos, você pode ligar no telefone 011 29 50 3173. Então, o telefone do Centro de Estudo Anjo Belos é 29 50 3173, ou do Ileachal Moguian, que é o 011 também 444 0883. Você pode ligar e agendar a sua consulta, marque sua consulta, porque nós só atendemos com hora marcada. Também temos nossos profissionais como os nossos tarólogos, nós temos nossas cartomantes, então você pode escolher também um atendimento com os nossos amigos e terapeutas do Centro de Estudo Anjo Belos, tá certo, pessoal? Perfeito, Marcelo, é isso aí. E nós vamos ficando por aqui, que o nosso horário já deu, né, Alan? Mais uma sexta-feira realizada a nossa missão aqui com os nossos amigos ouvintes. E eu agradeço a presença de todos vocês, que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus e Oxalá abençoe o caminho de vocês. Achem seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br.